Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Antes de começar a aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre o nosso bimestre que passou. O que vocês acharam? Eu gostaria de saber como vocês avaliam, o que vocês acharam? Vocês acharam que foi fácil? Vocês acharam que essa tática que foi utilizada, que eu utilizei com vocês no caso, de fazer um questionário, a avaliação está baseada nesse questionário, foi bacana? Eu percebi que muitos alunos tiveram uma nota boa, né? Tiveram notas azuis, mas percebi que alguns alunos tiveram dificuldade ainda. Eu queria assim, que esses alunos respondessem, né? Assim, se existe alguma coisa que pode ser feita, se eu posso ajudar em algo, se foi alguma dúvida, o que houve, em que eu posso ajudar para que esse erro possa ser corrigido. Porque o que aconteceu não pode ser mudado, mas nós podemos evitar que aconteça novamente, não é verdade? Então vamos manter uma linha de contato mais próxima para a gente poder, esse segundo bimestre, alcançar muito mais sucesso do que nós alcançamos no primeiro. No primeiro nós tivemos muitas notas azuis, muitas notas boas, inclusive, e vamos tentar melhorar ainda mais no segundo bimestre. Quem cometeu algum erro, quem precisa de alguma ajuda, peça, informe. Vocês possuem o contato do meu WhatsApp, o meu e-mail, mandem a proposta, a pergunta, a dúvida, que eu esclareço com vocês, certo? Mantenham contato, galera. Essa é a primeira mensagem. Segundo item, a segunda chamada. Galera, quem não fez alguma avaliação, precisa fazer, galera. Então, atentem-se para o prazo. Conversem com a coordenação, liguem para a escola. Não deixem de fazer as avaliações. Vocês receberão um cronograma, mas vamos tentar resolver todas as questões, não vamos deixar ficar nenhuma pendência. Busquem ajuda, se estão com dificuldades, busquem ajuda. Os professores estão dispostos, existe toda uma equipe disposta a ajudar vocês, certo? Então, mantenham contato comigo, dúvidas sobre a minha matéria, me procurem. Dúvidas sobre horário, programação, prova de segunda chamada, procurem a coordenação, procurem a direção, que todo mundo está disposto a ajudar vocês. Próximo item, presença mensal, galera. Eu preciso que vocês acompanhem as aulas semanalmente, diariamente. Eu sempre procuro olhar os alunos que visualizaram os conteúdos uma vez por mês. Geralmente, quando vira o mês, eu busco olhar. Eu, Jamila, busco olhar e vou lá e marco a presença ou falta do aluno. Então, galera, mantenham-se em dia. É importante que vocês se mantenham em dia, acompanhando as aulas semana a semana. Não deixem acumular, galera. Esse é o segredo. Não deixe acumular. Faz cada dia um pouquinho. Faz ali, ó, o que é necessário para aquele dia. Se você não faz hoje, amanhã você tem o dobro a ser feito. Então, não permitam que acumule. Faça o que é necessário diariamente. Se vocês não lutarem, não vão chegar à vitória. Então, lutem com todas as forças. Façam o que é necessário a cada dia. Próximo item é a avaliação diária. Como vocês sabem, a avaliação diária ela é constituída pela participação dos alunos nas aulas. Professora, nós não estamos tendo aula presencial, como é que nós vamos participar respondendo? Mas não é só a participação através de respostas. Quando vocês fazem as atividades, vocês também estão participando. Bimestre passado, nós tivemos a atividade do Fair Play, a atividade do quadro da empatia. Pedi para que os alunos me enviassem. Alguns de vocês não enviaram até hoje, por sinal, né? Mas eu preciso que vocês atentem esse bimestre para os prazos, para essa atenção ao fazer a atividade. Primeira atividade já foi passada na semana passada, uma atividade em parceria com a Nave à Vela
do Vai Ficar Tudo Bem. Façam, registrem e enviem lá no site. Lá eu vou fazer o acompanhamento dos alunos que estão fazendo ou não. Então, galera, atividade em dia, certo? Mantenham suas atividades em dia. Atividade que é necessário me enviar ou enviar ao site, registrem. Tentem fazer no mesmo dia se for possível. Não deixem que acumule. É melhor para vocês, é um conselho. Tentem fazer sempre que possível no mesmo dia. Quanto mais vocês deixam de fazer, mais acumulam. E a atividade acumulada não é bom para ninguém. Certo? Agora, então, nós vamos dar início à parte específica da nossa aula. Prepara seu material e bora lá! Então, galera, agora que nós vamos começar a parte específica da nossa aula, eu gostaria de lembrá-los que nós temos 2 atividades esse bimestre. Primeira atividade, a atividade do Nave à Vela, com o Vai Ficar Tudo Bem. Primeira atividade, atividade do Nave à Vela, Vai Ficar Tudo Bem. Vocês podem cadastrar a atividade lá no site, certo? Cadastrem a atividade lá no site, lá eu estarei fazendo o acompanhamento. Segunda atividade é a atividade que pede para fazer uma propaganda publicitária sobre as diferenças de gênero, que fale sobre preconceito, alguma situação de discriminação das mulheres no esporte. Essa foi a nossa proposta da aula retrasada e o Nave à Vela, a nossa proposta da aula passada. Então, não esqueçam dessas 2 atividades. Primeiro, Vai Ficar Tudo Bem. Segundo, a propaganda publicitária. Já são as 2 atividades que nós temos a fazer neste bimestre. Galera, o tema da nossa aula hoje é os tipos de pés e de pisadas. Por que é importante estudar a constituição dos pés? Vocês concordam que para praticar qualquer modalidade esportiva e até mesmo para ter uma qualidade de vida, eu preciso saber posicionar o meu corpo corretamente? Se eu realizo uma postura incorreta durante anos e anos da minha vida, eu vou ter prejuízos posturais, prejuízos sobretudo na minha coluna vertebral, que podem ser até mesmo irreversíveis ou prejuízos que somente poderão ser corrigidos de forma cirúrgica, mas que podem ser evitados através do bom posicionamento do corpo. Quantas vezes nós já ouvimos a expressão senta direito, endireita essa coluna, não ande curvado? Muitas vezes, né, galera? Mas realmente é muito importante que nós conservemos a nossa coluna, porque nós não seremos jovens para sempre, certo? A musculatura, ela vai passar pelo processo natural de desgaste e também vai ser desgastada ainda mais com a aquisição da idade. Quando você vai adquirindo idade, o seu tônus, a sua força já não é igual. Por isso, você precisa manter o seu corpo mais bem corretamente posicionado para poder evitar problemas futuros, certo? Então, estudar os pés é importante para poder posicionar o corpo de forma correta. Aqui no segundo período, nós temos o seguinte, olha, vou ler com vocês. Os pés devem estar em equilíbrio para que não haja sobrecarga nas estruturas músculos articulares, nos músculos e nas articulações. Eu devo sempre manter os meus pés de forma equilibrada, de forma que o meu peso esteja distribuído sobre eles. Então, eu devo distribuir corretamente o meu peso sobre os meus pés. Para quê? Para não forçar, não sobrecarregar meus músculos e as minhas articulações.
Porque se eu sobrecarregar os meus músculos e as minhas articulações, eu não vou conseguir a estabilidade que eu preciso para correr, para andar, para saltar ou até mesmo para ficar de pé. Certo? Vocês podem ver aí que os pés são muito importantes para a manutenção da saúde, para a manutenção do corpo em condições ideais. Agora eu vou propor para vocês uma atividade prática. O que eu peço para vocês? Sentem-se, tirem os sapatos dos seus pés e apalpem os seus pés. O que nós vamos fazer? Nós vamos sentir a composição dos nossos pés. Primeiro, nós vamos lá nos dedos. Nós vamos fazer a extensão dos nossos dedos. Nós vamos pegar os dedos e puxá-los em direção à nossa perna. Você vai tentar aproximar os seus dedos da sua canela, da sua perna. Certo? Depois, nós vamos fazer a flexão dos dedos. A flexão dos dedos. Nós vamos pegar os dedos e vamos puxá-los em direção à sola dos pés. Terceira atividade, nós vamos fazer a circundução do tornozelo nos dois sentidos. Nós vamos girar o pé pro lado no sentido horário e no sentido anti-horário, para o lado de dentro e para o lado de fora. Agora, nós vamos entrelaçar os dedos das mãos entre os dedos dos pés e realizar movimentos de flexão e extensão. Vamos passar assim, ó, por baixo, por cima, por baixo, por cima. Os meus dedos das mãos entrelaçados com os meus dedos dos pés. E vamos lá, faça movimentos de flexão e extensão. Em seguida, nós vamos apalpar levemente com a polpa dos dedos das mãos. Pega assim, ó, passe seus dedos sobre os seus dedos dos pés e sobre a planta dos seus pés, sobre o fundo dos seus pés. Passe os dedos, assim, ó, as pontas dos dedos, como tá mostrando aqui na figura, ó. Você vai apalpar tanto os seus dedos dos pés quanto a planta dos seus pés. Em seguida, você vai dar batidas bem leves com as mãos em toda a planta dos seus pés, no fundo, na sola dos seus pés. Dê batidas bem leves. Essa técnica se chama tapotagem. Em massoterapia, em fisioterapia, vocês veem essa técnica com bastante frequência. Certo? Agora que vocês já fizeram tudo isso, vocês vão fazer com o outro pé também. Vou falar de forma bem rapidinha aqui para não ficar enfadonho. Flexão e extensão dos dedos. Puxa perto da canela e para a sola do pé. Girar o tornozelo nos dois sentidos. Entrelaçar os dedos das mãos com os dedos dos pés. Apertar levemente com a polpa dos dedos das mãos os dedos dos pés e a sola dos pés, ou seja, a região plantar. Dar leve batidas com a mão na sola do pé. É isso que vocês vão fazer com os dois pés. Essa é a nossa primeira atividade prática. Agora que você já sentiu a composição dos seus pés, nós vamos partir para o nosso livro. Livro Unidade 6, página 31. Vamos lá, galera. Conforme combinado, livro, página 31, unidade 6. Os tipos de pé e de pisada. Aqui no nosso espaço, olha o movimento. Ele fala sobre a importância de utilizar o tênis correto.
Muitas vezes nas nossas aulas eu costumo comentar, principalmente com as meninas que vão com tênis com salto, ou então que pessoas que vão com aquela espécie de sapatênis, que é o tênis muito baixinho, que não tem um solado ortopédico, anatômico. Eu costumo dizer, gente, vamos colaborar, vamos vir com tênis adequado. Assim como quando algumas pessoas querem fazer aula de educação física de chinelo. Imagina se isso é possível. Claro que não, né, galera? É necessário que haja o uso de equipamentos corretos. E entre os equipamentos corretos para a prática de atividade física, nós temos o tênis. Se eu não uso o tênis correto, ou seja, se eu uso o tênis inadequado, eu posso provocar lesões no meu tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles é essa parte que está aqui, ó. Tendão calcâneo, está ilustrado aqui na nossa próxima página, página 32. Eu posso lesionar esse tendão. Posso ter entorse de joelho, ou seja, torcer o joelho ou o tornozelo. Lombalgias, que são dores na coluna. Posso ter ainda hematomas sobre a unha e fratura na ossatura dos pés. Os pés, eles são constituídos por 26 ossos, que são unidos por um conjunto complexo de músculos e ligamentos. Eu posso lesionar tudo isso, ó, 26 ossos aí suscetíveis a fraturas, e além de bolhas e calos, né? Quantos de vocês já utilizaram um tênis um pouquinho inadequado e ao final do dia acabaram ficando com uma bolha no pé ou com um calo? Ou ainda quando você pratica atividade física descalço, né? Na rua, e acaba ganhando uma bolha enorme nos pés, que acaba te impedindo de fazer atividade física por algum tempo. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a composição dos pés, essa estrutura tão importante para a manutenção da nossa postura. Página 32, a composição dos pés. Pense na força que os pés fazem para que possamos permanecer eretos, equilibrar o nosso corpo, caminhar, chutar. Deve ser uma estrutura poderosa, não acham? Vamos entender como são os nossos pés. Vamos lá. O pé, ele tem 26 ossos e 33 articulações e músculos. Na parte de trás, nós temos o calcanhar. E nesse calcanhar, nós temos o calcâneo. Parte de trás aqui, ó. Como nós podemos ver nessa figura, nós temos o calcanhar. E no calcanhar, o calcâneo. Já na parte da frente, nós temos 5 ossos metatársicos. E nas extremidades dos dedos, as falanges. Nas extremidades, nas pontinhas dos dedos, as falanges. E aqui ao lado nós temos o nome de cada osso do nosso pé. Certo? O halos, falanges, ossos do metatarso, ossos sesamoides, cuneiformes, osso navicular, cuboide, talos e o calcâneo. Essas estruturas trabalham conjuntamente para a realização dos movimentos. Dando sequência aqui na página 32, nós vamos falar sobre os tipos de pé. Você sabia que é importante que você conheça o seu pé e a sua pisada, até mesmo para você comprar um tênis? Se você não sabe se você tem uma pisada neutra ou qual é o tipo da sua pisada, você pode comprar um tênis errado, o que vai desfavorecer o seu movimento. Vamos lá ver o que nosso livro diz. Ainda que as estruturas que constituem os pés sejam as mesmas para todos, ou seja,
Esses ossos aqui, ó, essas estruturas básicas, em condições normais, é claro, é a mesma para todos. Cada um tem o seu formato de pé. Meu pé não é igual ao seu, que não é igual ao do meu amigo, que não é igual ao do meu pai, não é igual ao da minha mãe. Cada um tem o seu. Um dos aspectos que o diferencia é o arco do pé. Galera, destaca essa parte aí, hein? Arco do pé. O que é arco do pé? É uma curvatura que vai do dedão até o calcanhar. Vai lá desse dedo maior, o primeiro dedo do nosso pé, até o calcanhar. Vocês podem ver essa curvatura aqui, ó, que vai do nosso dedão até o calcanhar. Esse arco, como se fosse esse vácuo que está aí, ó, que faz, parece que o pé está um pouquinho elevado, se chama arco do pé. Certo? Qual é a importância dessa curvatura? Essa curvatura ela pode ser mais ou menos acentuada, o que vai determinar a pisada. A melhor maneira de descobrir a curvatura do seu pé é fazer a impressão da sua pisada numa superfície seca. Por exemplo, passar uma camada de tinta guache no pé e pisar numa folha. De acordo com a marca dessa pisada, podemos saber se o seu pé é plano, cavo ou normal. Galera, essa atividade está proposta aqui no nosso livro e nós vamos fazer ao final. Certo? Vamos lá. Então, como pode se classificar o seu pé de acordo com a sua pisada? Ele pode ser plano, cavo ou normal. O que é o pé plano? Ele também é conhecido como pé chato. Olha aqui, ele é esse aqui, ó. O último da nossa ilustração. Pisada do pé plano. Se nós pintássemos o pé de uma pessoa e fizéssemos a impressão, seria essa última imagem aqui que sairia. Quais são as características desse pé plano? A curvatura no arco é pequena. Ou seja, essa curvatura aqui, ó, ela é pequena. E a pisada deixa uma marca quase completa da sola do pé no chão. Se eu não tenho esse vácuo, então basicamente o pé consegue encostar todo no chão. Por isso ele é considerado plano ou chato. Ele tem essa curvatura pequena, bem pequena. Agora o pé cavo ou cavado. Ele já é quase o oposto do pé plano. Enquanto no pé plano a curvatura é pequena, no pé cavo ou cavado a curvatura ela é mais acentuada. A pisada ela deixa uma marca tênue, bem leve, ou então não deixa nenhuma conexão entre o calcanhar e a parte frontal. Pode ver aqui, ó, conforme está ilustrado aqui na segunda e na terceira ilustração. Essas duas aqui, ó. Podem ver, pisada do pé cavo ou cavado. Ou você tem uma linha bem fina, uma linha tênue ou nenhuma linha que ligue o calcanhar à parte frontal do pé. Ou é uma linha bem fina ou não tem nenhuma linha. Agora nós vamos falar do pé normal, que é o primeiro que aparece aqui. Nesse pé normal, a curvatura é mais uniforme, é uma curvatura média. E a pisada, ela deixa uma marca com uma ligação visível entre o calcanhar e a parte frontal. É uma ligação visível, você consegue ver de forma equilibrada, certo? Então, esses são os 3 tipos de classificação do seu pé de acordo com a sua pisada: normal, cavo ou cavado e o plano, certo? É assim que nós podemos classificar
o pé de acordo com a marca que a pisada deixa, plano, cavo ou normal. É assim que nós podemos classificar o pé de acordo com a marca da pisada que ele deixa. Ficou claro? Classificação do pé de acordo com a marca da pisada. Em seguida, nós temos os tipos básicos de pisada, que é a forma como você pisa no chão. Agora nós vamos falar da classificação da pisada. Vamos ler aqui o que nosso texto diz. Ao caminhar a cada pisada, o peso principal do corpo deve se mover da parte traseira para a parte dianteira do pé, ou seja, o peso começa de trás para frente. A região do calcanhar sustenta o peso inicial, a pressão inicial, ou seja, o primeiro impacto é com o calcanhar. E quando o pé é apoiado no chão, e a força passa ao longo do arco, que se achata um pouco e depois retorna a transferir a energia e a pressão à base dos dedos para finalizar o impulso. Então, de forma resumida, de trás para frente até chegar lá na ponta do dedo. Mas também nos diferenciamos na maneira como tocamos o calcanhar no chão e rolamos até impulsionar o corpo com a ponta dos dedos. Depende do jeito de pisar do indivíduo que o indivíduo pode ter. Ou seja, cada um vai fazer essa pisada de uma maneira, cada um vai distribuir essa pressão de uma forma. Nós temos aqui, algumas imagens. O primeiro caso, pisada para dentro. É quando, olha bem, o peso é mais distribuído com a parte interna do calcanhar, a parte interna da área do dedão até chegar lá na frente, a borda interna do pé até chegar no dedão. Pisada para fora já é toda voltada para a área externa, mas também termina no dedão. Enquanto a pisada neutra, ela é mais centralizada. Então a pisada ela pode ser para dentro, para fora ou neutra. Vamos ver aqui a definição de cada uma dessas pisadas. Pisada para dentro. Uma pessoa que pisa para dentro. Agora vocês imaginem, ao longo de um ano, uma pessoa pisando todos os dias dessa forma, sobrecarregando a parte interna do tênis ou do chinelo. Nós podemos ver, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver pessoas que têm o chinelo, uma parte do chinelo tá inteirinha e a outra tá basicamente no chão puro, já tá toda gasta, às vezes faz até buracos. Isso é consequência da pisada. Isso acontece não só com chinelo, mas também com tênis e com qualquer calçado que a pessoa vá utilizar. Vamos lá, pisada para dentro. Tendem a começar o movimento mais pela parte interna do calcanhar, apoiar mais a borda interna do pé e, por fim, concentrar o impulso na área do dedão. Então, parte interna do calcanhar, parte interna da borda do pé, finalizando no dedão. Essa é a pisada para dentro. Segundo tipo, pisada para fora. Parte externa do calcanhar, com mais intensidade. O movimento segue pela borda externa do pé e o impulso ele é concentrado nos 3 dedos externos. Geralmente as pessoas que fazem isso têm o pé cavo, os 3 dedos de fora, até que chega no dedão por último. Certo? Então, parte externa do calcanhar, parte
externa da borda do pé, depois os 3 dedos externos, para por último chegar no dedão. E agora a pisada neutra, que é a pisada considerada normal. É a pisada que começa no meio do calcanhar. O pé percorre o solo de maneira mais uniforme, ou seja, ele consegue distribuir o peso. E o impulso é dado pelo apoio dos 3 dedos internos, os 3 primeiros dedos. E também termina no dedão, certo? Então, pisada normal, que é a pisada mais ideal, é a pisada que começa no meio do calcanhar, o pé percorre o solo de maneira uniforme e o impulso é dado dos 3 dedos internos até que termina no dedão, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho mais na nossa página 34. Galera, é importante saber como realizamos a nossa pisada para perceber se não estamos sobrecarregando algumas estruturas do pé. Nós falamos que nós podemos sobrecarregar o chinelo, podemos sobrecarregar o tênis, mas também é importante pensar na sobrecarga que a estrutura do pé, que esses ossos, que esses ligamentos podem sofrer também. Dando sequência aqui, a cada pisada, olhem bem essa parte aqui, hein? A cada pisada, o impacto de cada pé no solo é em torno de 3 vezes o peso do corpo. Imaginem uma pessoa de 50 quilos. A cada pisada, o seu pé recebe uma pressão de 150 quilos. Imagina essa pressão sendo realizada de forma desequilibrada. Será muito mais prejudicial para o corpo, não é verdade? Durante uma corrida, esse peso multiplica por 5 ou 6. Imagina uma pessoa de 50 quilos correndo. Aí já não é mais 3 vezes, são 5 ou 6 vezes. Uma pessoa de 50 quilos vai fazer sobre seus pés uma pressão de aproximadamente 250 a 300 quilos. E durante os saltos, por exemplo, os jogadores de vôlei ou ginastas, o peso pode ser multiplicado até por 8. Vejam bem, galera, imaginem, 8 vezes 50 quilos durante um salto e o seu pé tendo que absorver tudo isso. Se ele tiver de uma pisada correta, tudo bem, né? Menos pior. Mas imagina 150 a 200 quilos ainda de forma incorreta, com uma pisada errada. Pode ser muito prejudicial, pode ocasionar fraturas e diversos outros tipos de lesão. Vamos lá. Dando sequência ainda, vamos aqui, ó, segundo parágrafo. O andar é um movimento automatizado, como já sabemos. Não precisamos mais pensar para realizá-lo. Mas ao caminhar, devemos prestar sempre atenção às irregularidades do piso e realizar o primeiro contato do solo com o apoio do calcanhar e depois com a parte anterior do pé para impulsioná-lo para frente. Então, o que ele está dizendo aqui? Está te aconselhando a fazer essa pisada neutra aqui, com a parte interior do calcanhar primeiro. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre seus pés, está na hora de tratá-los melhor. Eles vão agradecer. Então, galera, tentem pisar de maneira correta, evitem sobrecarregar essa estrutura que é tão importante para a manutenção da nossa saúde. Galera, eu vou encerrar a nossa aula de hoje por aqui. Semana que vem, nós retornamos com o restante da nossa unidade 6, com o valor histórico dos pés,
e com o exercício. Mas vocês já podem ir providenciando tinta guache, galera. Se vocês forem na rua, forem em algum lugar que venda, ou mesmo alguém que já tenha em casa, né? Providenciar um pouco de tinta guache para fazer a impressão dos pés que nós vamos precisar para fazer os exercícios das páginas 36 e 37. Certo, galera? Vou encerrar por aqui a aula de hoje. Peço que vocês agilizem as atividades que estão atrasadas. Galera, a nossa avaliação diária ela é constituída pelas atividades que vocês fazem, pelas atividades que vocês enviam. Nós já sabemos disso. Então, aproveitem esse tempinho e façam as atividades que ficaram para trás. Esse segundo bimestre, nós já temos 2 atividades. A primeira é o do Vai Ficar Tudo Bem e a segunda é a atividade da propaganda publicitária, do informe publicitário. Certo? Vou encerrar a aula de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham tirado bastante proveito. Fiquem com Deus e até semana que vem.